E o Alexandro, hein? Será que vem ou não para o São Paulo? Vamos falar um pouquinho sobre a situação do lateral esquerdo. Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente tratar tudo aí sobre o jogador. Primeiro ponto, ele está de saída da Juventus, né? O jogador não vai ter o seu contrato renovado, há o entendimento de que é o fim de ciclo, de fato, dele na Juventus, na gigante italiana, depois aí de 9 anos, se eu não me engano, ele defendendo as cores do clube italiano, melhor dizendo. E aí fica a questão, né? O São Paulo tem muito interesse na contratação do jogador. Já é sabido, o próprio Muricy falou sobre isso já. É um jogador que a gente também já trouxe, que o São Paulo quer no mercado, porém, contudo, entretanto, todavia, tem algumas questões a serem resolvidas. São Paulo tem interesse. Na minha apuração, respeito a todas as outras, ainda não houve uma proposta oficial. E sim, iniciou-se algumas conversas para entender algumas questões. O São Paulo, de longe, vai ser a menor oferta financeira que o Alexandro vai ter em comparação a outros mercados que não seja o futebol brasileiro. Por outro lado, por conta desse namoro, desse interesse, dessa busca de fato do São Paulo pelo Alexandro, né? O Alexandro gostou da postura do São Paulo, dos jogadores, alguns jogadores já conversando com ele, falando, poxa, vem pra cá, do projeto Libertadores e tudo, e a gente já vem falando desde a final da Copa do Brasil do ano passado, onde o São Paulo conquistou, que o projeto Libertadores 2024 é muito forte no São Paulo. De fato, há o entendimento de que é muito possível buscar o tetracampeonato. E aí foi com isso que o Lucas permaneceu, que o Luiz Gustavo foi contratado, enfim. E aí, o Alexandro, a gente pode afirmar, tá, com quase ali 100% de certeza, que se o Alexandro quiser voltar ao futebol brasileiro, esse clube será o São Paulo. Porém, vamos a alguns pontos novamente. São Paulo oferta uma proposta para o jogador e não há ainda, por exemplo, 2 anos, 3 anos, essa questão, São Paulo, e é isso até que conquistou um pouco o Alexandre, o São Paulo tá, a gente tem um limite financeiro aqui, tá? A gente não vai te pagar, por exemplo, 1 milhão, 900 mil, a gente consegue te pagar no máximo até isso. Porém, se você pintar, quiser vir, quiser participar do projeto, você quer o quê? 2, 3 anos? Vamos alinhar isso, vamos conversar, não tem problema, a gente está disposto a fazer esse tipo de contrato. Tá muito mais a decisão na mão do Alexandro, de fato, do que da diretoria do São Paulo, porque já há um entendimento de que, limite financeiro já chegamos, tempo de contrato a gente conversa sem nenhum problema e existe um grande interesse da gente contar com você. São Paulo entende, o Zubeldia entende, o Zubeldia já foi consultado e já aprovou o nome, muito porque o Alexandro pode jogar de terceiro zagueiro pela esquerda, não só como lateral. Então, vai ser muito provável, né, nessa mudança de esquemas do Zubeldia, caso o Alexandro seja contratado, se for jogar com uma linha de 3, Alexandro aqui. Se for jogar com uma linha de 4, Alexandro aqui. Então já é o nome que o Zubeldia aprova, gosta e gostaria também de contar. Alguns líderes do elenco já conversam com o jogador, né? Eu não vou citar nomes, eu sei alguns que são, mas eu não vou citar nomes aqui porque aí já foi algo que me pediram para não dizer. Mas alguns líderes do elenco já conversaram com o Alexandre, aquele papo, né? Pô, e aí, eu vi lá que você tá conversando, pô, vem pra cá, que é legal, vamos aqui, o time vai te receber bem, todo mundo te quer aqui, vambora, vem pra cá. E aí, umas brincadeiras aí também entre eles que não vale a pena a gente citar aqui. E aí o São Paulo tem a concorrência. A Arábia Saudita, né, o futebol árabe, aí o fundo árabe, né, das grandes contratações, e aí, se eu não me engano, são aqueles clubes, o Al Nassr, o Al Hilal, e tem mais 2 aqui que na minha cabeça, o Al Ain, e tem mais um que eu não vou lembrar, mas são os clubes ali que o governo saudita está investindo, injetando bastante dinheiro. Esses clubes gostariam de contar com o Alexandre para a próxima temporada. Então, em termos financeiros, talvez seja até mais vantajoso para o Alexandre ir para o futebol árabe, até propriamente do que ficar no futebol europeu. Porém, não há um interesse familiar do jogador de ir para a Arábia Saudita. Ele, de fato, gostaria de ficar na Europa. A gente já conversou sobre isso,
que é por questão de segurança, qualidade de vida, escola, filhos, moradia e tudo. E, inclusive, nessas questões, alguns jogadores do São Paulo já falaram com ele sobre isso. Tipo, poxa, aqui, pô, dá pra se morar legal, porra, uns bairros ali que dá pra morar legal, que é tranquilo, pô, escolas, tem essas escolas aqui, pô, sabe, essas questões aí que já é muito mais de vida particular, até alguns jogadores já, inclusive, já conversaram com eles. Como eu disse, não vou citar nomes, mas eu sei, me falaram sobre isso, alguns até me mandaram um print. E aí o Arábia Saudita não deve ser um destino, pelo que eu conversei com algumas pessoas que fazem parte ali do staff do jogador, porque o lado financeiro não é o que pega neste momento. Ele tem uma vida estável, ele tem investimentos, ele tem financeiramente, não é o lado financeiro neste momento que vai ser convidativo para o Alexandro pensar no seu futuro, tá? E aí tem outras questões que é o futebol europeu. E aí que pega, porque a depender do projeto europeu, o São Paulo pode ficar para trás. O Porto surgiu como interessado, né? Veículos portugueses falaram sobre essa questão do Porto. O André Vilas-Boas parece que virou presidente lá e vai tomar posse e deve apresentar uma proposta para o jogador, porque eles têm uma boa relação. Pelo que parece, o Alexandre trabalhou com o André Vilas-Boas e tem uma boa relação. Não consegui essa confirmação, tá? Sobre o interesse do futebol do Porto em relação ao Alexandro, mas pode surgir como oportunidade, né? Quando eu tinha entrado em contato lá no início do ano, ali beirando finais mata-matas do Paulistão, o staff me garantiu que a prioridade era a permanência na Europa, até por algum clube que não seja tão grande, porque ele preferia e tudo, e tem algumas sondagens, mas de fato o mercado já está rolando no futebol europeu, e até o momento aquelas sondagens não se transformaram em propostas oficiais ainda. Em meio a tudo isso, o forte interesse do São Paulo montando aí quase que uma força-tarefa para conseguir convencer o jogador. E essa força-tarefa acontece, né, de alguns modos, né? O próprio Ferreirinha, e aí depois os próprios jogadores falaram, Alisson, Lucas Moura, o próprio Rafinha falaram que fizeram essa força-tarefa ali para conseguir convencer o Ferreirinha, e também, no fim das contas, acabou dando certo. Mas é fato que o São Paulo quer o jogador, aquele entrave de tipo, não, ele só quer a Europa, está começando a cair. Isso quer dizer que o São Paulo vai contratar? Absolutamente não. Mas de que aquele impossível já vai se tornando possível. E o São Paulo está bem animado para poder contar com o jogador. Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa possível contratação do Alexandro, e se você acha que é uma boa opção. Lembrando, pelo que eu conversei com algumas pessoas, a prioridade ainda é a Europa, porém, o que era impossível está descendo e se tornando cada vez mais possível, e o São Paulo está fazendo de tudo para conseguir a contratação. Beleza? Até o próximo vídeo, tchau!